Olá, queridos, graça e paz. Nossa reflexão de hoje será sobre um tema que gosto muito, mas que ao mesmo tempo gera dúvida e confusão na cabeça de muita gente. De forma bem resumida, falaremos sobre como se dará a sequência dos acontecimentos do tempo final, ou que chamamos de panorama escatológico. Sabemos, claro, que existem visões diferentes sobre como se dará este período, e isso nós respeitamos como igreja. Porém, existem princípios doutrinários que são inegociáveis, onde a Bíblia é extremamente clara. Por exemplo, em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo será iminente. Esta não aconteceu ainda. Portanto, na segunda vinda, o Messias não virá como servo, como da primeira vez, mas como o rei que irá julgar as nações. Outra verdade do final dos tempos é que, em segundo lugar, haverá a ressurreição dos mortos. E esta é a grande esperança de todos os que creem em Jesus Cristo. Os mortos em Cristo Jesus receberão um corpo glorificado como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos de 42 a 44, explicam isso direitinho. Em terceiro lugar, o anticristo, isto mesmo, ele será completamente destruído. Em quarto lugar, Satanás será lançado no inferno juntamente com seus anjos e finalmente teremos novos céus e nova terra, onde eternamente viveremos com o Senhor. Apesar desses 5 princípios serem claros para a cristandade, o que gera dúvida no coração de muita gente com relação às coisas futuras é a ordem com que cada período, por exemplo, a tribulação, o arrebatamento e o milênio irão acontecer. Se eles são realmente literais ou se eles são alegóricos, isto é, se eles são figurados. E é aí que surgem os vários debates teológicos. Perguntado pelos discípulos sobre como se daria o tempo do fim, Jesus ele respondeu o seguinte: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. Voltando um pouquinho, Jesus também declarou: porque haverá então grande tribulação, ou eu poderia dizer aflição, calamidade, sofrimento, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Sabemos que em Mateus 24, Jesus expressa acontecimentos proféticos relacionados à destruição de Jerusalém, que já aconteceram. Elas se deram no ano 70 depois de Cristo, comandadas pelo general Tito, nos tempos ali do imperador romano Vespasiano. E claro, acontecimentos futuros que ainda não se cumpriram. Neste verso em especial, Jesus está falando a respeito do período de tribulação que há de vir sobre o mundo. Em Lucas 21, 24, ele apresenta melhor o propósito dessa tribulação. Jesus disse: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Preste atenção, até que os tempos dos gentios se completem. Novamente aqui, vemos uma profecia que já se iniciou lá no Antigo Testamento, com o povo judeu sendo levado cativo. No entanto, ela terá seu fim quando Cristo voltar para assumir o trono de Davi. Irmãos, a tribulação narrada por Jesus é um período futuro de 7 anos que para mim são literais, no qual Deus terminará de disciplinar a nação de Israel e finalizará seu julgamento do mundo. A tribulação se divide em 2 partes de 3 anos e meio cada, onde na primeira parte a humanidade passará por uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de estabilidade e prosperidade, que será seguida por mais 3 anos e meio, chamados de grande tribulação, que fica melhor entendido quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, dos versos de 24 a 27. Em algum período desses 7 anos, a igreja de Cristo será arrebatada. O apóstolo Paulo declarou:
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos de 16 a 17. Mas por que em algum período, como eu disse antes? Nós temos aqui 3 pensamentos teológicos que se diferem. Primeiramente, os pré-tribulacionistas. Eles acreditam que seremos arrebatados antes destes 7 anos. Eles baseiam esta crença no que Jesus disse a uma das 7 igrejas. A igreja de Filadélfia, ela recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Assim que esta palavra é dada, o termo igreja não mais aparece nos capítulos que se seguem sobre a tribulação, vindo a aparecer novamente lá no capítulo 22 de Apocalipse. Em segundo lugar, nós temos os midi-tribulacionistas. Que nome grande, não é? Eles acreditam que a Igreja de Cristo passará o primeiro período de 3 anos e meio, chamados também de princípio de dores, sendo a igreja arrebatada ao fim deste período, quando o Espírito Santo deixará o seu papel de retentor do mal e subirá conduzindo a igreja ao céu, deixando na terra o caminho livre para que o anticristo, no período da grande tribulação, possa agir livremente. E em terceiro e último lugar, nós temos os pós-tribulacionistas. Eles creem que seremos arrebatados no final dos 7 anos. Esta é a mais antiga das teorias sobre o fim. Eles repousam na negação das distinções entre Israel e a igreja, que se difere das outras 2 que falamos sobre. Queridos, ao fim dos 7 anos, teremos então o milênio, que na minha opinião também é literal. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, há a seguinte declaração: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Queridos, seguidos com o arrebatamento da igreja, seja ela no início, no meio ou no fim, o milênio é um tempo de paz e harmonia na terra, onde Jesus e os santos hão de governar com justiça. Mas claro, esta visão também traz as suas diferenças, da qual eu vou falar sobre elas bem lá no futuro, mais à frente nos próximos vídeos. Bom? E aí? Essa reflexão te ajudou a compreender de forma rápida, claro, como se dará os tempos do fim? Dê uma olhada nesta timeline para que você enriqueça um pouco mais seu conhecimento. Este assunto, ele não fecha por aqui não. No mais, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo.